O Botafogo vive um dos maiores dilemas recentes. Depois de ter centroavantes ícones como Igor Jesus, como Tiquinho Soares, hoje o Botafogo dispõe como centroavantes Arthur Cabral, Cris Ramos, Mastriani, nem vamos comentar sobre esse, e o jovem Kadir. E esse dilema vem à tona quando nós nos perguntamos: quem deve ser o centroavante titular da equipe do Botafogo? Quem deve ser o camisa 9? Né? Não na camisa, mas enfim, na posição. Quem tem que ser esse cara? A gente sabe que o Mastriani está indo embora do Botafogo, o Ancelottinho não coloca ele, então não está nos planos da equipe. Nós também sabemos que o menino Kadir, o jovem Kadir, ainda é muito novo, recém-completado 18 anos, ainda tem muita estrada, muita lenha para queimar, não pode assumir essa responsabilidade de ser titular. Então, cai no colo de Arthur Cabral ou de Cris Ramos. Quem é o melhor para estar na equipe? Ou a pergunta: quem é o menos pior? Arthur Cabral ou Cris Ramos? Quem deve assumir essa titularidade? Antes da gente destrinchar essas duas opções entre Arthur Cabral ou Cris Ramos, eu peço, por favor, deixa seu like aí no vídeo, se inscreve no nosso canal aí, pra gente que tá começando agora, essa parte aí é muito importante, galera. Então, conto com vocês, tamo junto. Bem, começando pelo Arthur Cabral. É um pacote milionário que, infelizmente, ainda não engrenou, né? Arthur Cabral, ele é contratado do Benfica, de Portugal. Ele vem pela bagatela de 10 milhões de euros, né? Convertendo ali aproximadamente 60 milhões de reais. Então, um alto valor investido no centroavante, né? Que, de fato, é fazedor de gols, mas, infelizmente, ainda não engrenou no Botafogo, né? Ele veio ali como um substituto natural do Igor Jesus. Não pelas mesmas características, não é, os dois não têm o mesmo nível ali, a mesma parte em campo, né? O Igor Jesus é um centroavante mais móvel, né? Tem uma mobilidade maior, um centroavante mais rápido, que fazia até menos gols do que o Arthur Cabral na sua grande fase, né? Mas com partes diferentes, né? Já Arthur Cabral, aquele centroavante mais pivôzão, né? Mais forte, mais paradão, mas que chegava a bola para ele, era caixa, era rede, né? Já o Cris Ramos, um pouco diferente, né? É um centroavante que, embora jogasse na Espanha, até mesmo por ser espanhol, né? O Cris Ramos, ele nunca jogou num time de ponta, nunca despontou um grande futebol, jogava ali em times periféricos, em times menores, né? Veio do Cádiz, da Espanha, que está sempre ali ou brigando para não ser rebaixado, ou de fato jogando ali uma segunda divisão espanhola. Então o Cris Ramos chega com essa parte de ser um centroavante alto, talvez ali grande responsável pelas bolas aéreas do time, né? Então, de fato, o Botafogo precisaria dele para fazer gols de cabeça, né? Só que de fato também ainda não aconteceu. O Arthur Cabral, até o final desse Campeonato Brasileiro, não deslanchou, fez poucos gols, né? Assim como o Cris Ramos também fez poucos gols, cada um fez 4 gols no Campeonato Brasileiro ou na Copa do Brasil, juntando ali os campeonatos nos quais participaram, e ainda não aconteceu. O Arthur Cabral, ele veio ali do futebol português, do futebol europeu, né? Após passar boas temporadas no Benfica, em algumas ele era titular, outras ele ia para o banco, voltava, alternava entre titular e reserva, mas fazia partidas pelo Benfica. O Arthur Cabral também, que já se provou no Campeonato Brasileiro. O Arthur Cabral, ele fez uma grande Série A pelo Ceará, fez muitos gols, despontou, foi artilheiro da equipe. Logo depois foi contratado pelo Palmeiras, um gigante brasileiro, né? Também fez seus gols, também teve seu destaque ali. Claro, não foi um centroavante, né, maravilhoso de nível de seleção brasileira, mas foi o suficiente para fazer com que ele fosse vendido para a Europa, né? Jogou ali em outros clubes e fazia seus gols, né? O Arthur Cabral sempre se notabilizou pela força, né? Por ser um centroavante de área e que não desperdiçava. Chegava a bola nele, ele fazia o gol. Já o Cris Ramos, ele nunca teve um destaque tão grande nacionalmente, né? Claro, falando da Série A da Espanha, né? Da La Liga. Mas
Ele sempre se notabilizou pelo seu grande porte físico, né? Pela sua altura. Então, ele chega ali responsável por fazer gols de cabeça, ele também chegou e apresentou boas armas ali quando ele é contratado, ele faz a sua estreia ali contra o Juventude, faz 2 gols na estreia, a torcida começa a fazer memes ali com o CR9 e tudo mais. Então, ele teve de tudo para cair nas graças da torcida, mas de fato, depois os seus outros desempenhos individuais, os seus outros jogos, de fato não corresponderam e Cris Ramos também não conseguiu ser esse titular que o Botafogo precisa. E o pior de tudo, galera, o alto valor investido em ambos, né? O Arthur Cabral, ele vem por uma quantia muito alta, né? Embora não seja a mais alta contratação recente do Botafogo, o Botafogo gastou dinheiro, muito mais dinheiro no Luiz Henrique e no Almada, ano passado, todo mundo sabe. O Botafogo gastou mais dinheiro, por exemplo, no Santi Rodrigues, esse ano, né? Então, não é que foi a mais alta, mas mesmo assim, 10 milhões de euros é um valor bem considerável para quem não está rendendo, né? Então, o pior de tudo é que o Botafogo investiu milhões no Arthur Cabral e também pode investir milhões no Cris Ramos. Embora o Cris Ramos ele esteja aqui por empréstimo, né, do Cádiz, da Espanha, ele, se porventura atingir algumas metas, ele pode ter que ser comprado pelo Botafogo por mais de 30 milhões de reais. Ou seja, juntando ali Arthur Cabral e Cris Ramos, mais de 60 milhões de reais e mais de 30 milhões de reais, juntando os dois, dão mais de 90 milhões de reais investidos em 2 centroavantes que ainda não deram certo e dificilmente tende a dar. Então, somado essa ineficiência na frente do gol, essa ineficiência ao fazer gols, Arthur Cabral e Cris Ramos revezaram ali partidas de Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Botafogo foi eliminado da Copa do Brasil, Botafogo foi eliminado da Libertadores. No Campeonato Brasileiro, nenhum dos dois consegue fazer gols. Entrou o menino Kadir contra o Sport para definir o jogo. Então, ou seja, o Botafogo precisou recorrer à base, os jogadores do Sub-20 para tentar conseguir fazer gols. Já que nenhum dos dois conseguem fazer, atrelado a isso, ainda piora o fato de os dois terem sido tão caros. Arthur Cabral custado 60 milhões de reais. O Cris Ramos, embora não tenha custado ainda mais de 30 milhões, pode custar 30 milhões se ele atingir algumas metas. Então isso fica cada vez mais evidente a falta que está fazendo esses dois jogadores, que era numa posição onde o Botafogo não precisava se preocupar antes disso, né? Já que tinha Igor Jesus, tinha Tiquinho Soares, centroavantes que faziam gols, e agora tem nos dois ali essa peleja, né? E aí, quem é o melhor? O melhor sempre é o que está fora. Por quê? Porque nenhum dos dois agrada quando está em campo. Quando o Arthur Cabral está em campo, a torcida prefere o Cris Ramos. Quando o Cris Ramos está em campo, a torcida prefere o Arthur Cabral. Ou então nenhum dos dois, né? Entra lá o menino Kadir e faz gol contra o Sport, por exemplo. Sobre suas características, bem, o Arthur Cabral é um jogador mais forte, é um jogador mais paradão, né? É um jogador que faz o pivô, né? Só que ele não tem feito bem isso, né? O Arthur Cabral, ele parece que está um pouco desanimado, né? Parece que não está bem fisicamente, parece que tem ali um problema de lesão também, que não consegue curar 100%. Ele parece que entra desanimado nas jogadas, parece que não consegue dar o seu 100% no momento, quando está em campo, não consegue correr do jeito que estava. O Cris Ramos, né, falando sobre as suas características, já é um jogador mais paradão, que depende muito de bolas aéreas, né? Embora ele fosse a cara daquela casquinha que você dá para um ponta que faz o facão, vem por trás do lateral e consegue entrar na área, o Cris Ramos também não consegue entregar isso, ele não consegue fazer gols de cabeça em escanteios, ele não consegue fazer gols de cabeça em faltas ali próximo da área. Então, nenhum dos dois consegue entregar, está conseguindo entregar as suas principais características para o time. Embora os dois, se estivessem em boa fase, os dois se completariam, né? O Arthur Cabral ali, mais finalizador, fazendo gols, o Cris Ramos numa porventura de um certo parte do jogo ali que precisasse de uma bola aérea. Se os dois estivessem bem, eles acrescentariam, eles têm características que poderiam acrescentar à equipe do Botafogo, mas nenhum dos dois consegue entregar. Então isso é o que vem dificultando ainda mais
a aceitação da torcida para esses dois jogadores, que não conseguem desempenhar de jeito nenhum. Mas enfim, galera, tem uma situação que a gente não tem como fugir. Ambos têm contrato com o Botafogo, né? O Arthur Cabral tem contrato longo, chegou recentemente, contratado por um grande valor. Já o Cris Ramos tem contrato de empréstimo. Ele fica até o meio do ano que vem, e isso se o Botafogo não atingir ali as cláusulas de compra para esse jogador. Então, infelizmente, a gente tem que aturar esse final de ano da equipe, com os dois como centroavantes revezando ali, uma hora um, outra hora outro. Só que para 2026 é necessário uma reformulação ali dessa parte do ataque. O Botafogo que vem sendo bem municiado ali por jogadores como Montoro, como o Santi, o Correia vem crescendo na reta final, o Savarino a gente já sabe o quanto ele entrega. Então o problema está sendo ali o centroavante. Para 2026 seria de suma importância o Botafogo conseguir, né, fazer algum tipo de artifício e ter um novo centroavante, ou enfim, a gente que conseguisse realmente resgatar o futebol, né, de um dos dois pelo menos. Eu acredito, minha opinião, acredito mais que o Arthur Cabral consiga desempenhar melhor, que a gente consiga realmente reaproveitar melhor o Arthur Cabral, até porque o Arthur Cabral já foi testado na Série A. Ele já mostrou qualidade na Série A por mais de um time. Ele já apresentou trabalho no Palmeiras, ele já apresentou resultados muito melhores, inclusive, no Ceará. Então, ele já foi um centroavante testado e aprovado na Série A. Então, talvez ali essa volta, esse retorno para o Brasil, uma readaptação, a gente tem que torcer por isso, para que o Arthur Cabral, em 2026, já que ele tem um contrato maior, né, um contrato mais longo, que ele reencontre seu futebol e consiga desempenhar com a camisa do Botafogo, esse centroavante que a gente está precisando. Já o Cris Ramos eu não acredito tanto. O Cris Ramos eu acho que ele realmente entregou aquilo que ele tem para entregar. Ele nunca conseguiu jogar em alto nível na Espanha. Por que vai jogar em alto nível no Brasil, né? Ah, o futebol espanhol é maior. Pois bem, estamos vendo aí que jogadores desse nível não vão desempenhar aqui também. Então, infelizmente, o Cris Ramos ainda tem contrato de empréstimo, ele deve iniciar o ano de 2026 conosco, mas é tentar ali fazer com que ele não entre em campo, talvez uma rescisão amigável, algo do tipo, que a gente conseguisse tirar Cris Ramos do elenco, diminuir a folha para conseguir se investir num novo atacante. E claro, tendo ali o Kadir como uma opção, dar mais minutos a esse menino ano que vem, que ele já se mostrou que é um fazedor de gols e que tem estrela. Mas essa é a minha opinião. E a sua opinião? O que você acha? Arthur ou Cris? Um dos dois tem condições de vestir a camisa do Botafogo? O que você acha? Você acha que tem que ser o Arthur Cabral? Você acha que tem que ser o Cris Ramos? Você acha que não tem que ser nenhum dos dois? O que você acha? Deixe aí nos comentários, diga sua opinião de forma respeitosa. Estamos aqui todos para ser escutados. Afinal, somos muito mais Botafogo. Um abraço e até a próxima. Saudações alvinegras.